Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Booz, cuja mãe era Raabe. Booz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é 17 de dezembro. Daqui a uma semana estaremos celebrando a noite da vigília do Natal do Senhor. Vocês se lembram que durante esse tempo do Advento, eu falei para vocês que do primeiro domingo do Advento até o dia 16, as leituras estavam todas voltadas para a segunda vinda de Jesus, a preparação. O Senhor que disse que retornará a qualquer momento e nós não sabemos o dia e nem a hora e por isso precisaremos estar preparados. Mas agora, a partir do dia 17, esse tempo do Advento se volta agora exclusivamente para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as leituras estarão focadas agora em São João Batista, na Virgem Maria e, por fim, em nosso Senhor Jesus Cristo. Esses protagonistas, aqueles que estiveram assim já bem próximo dessa grande preparação do Natal do Senhor, que na verdade nós teremos como foco principal Nossa Senhora. A mãe de Jesus, nossa mãe, e por ela ser a mãe de Jesus, ela também é nossa mãe. E sendo nossa mãe
e ela sendo a mãe de Jesus, ela é a mãe de Deus. E aí nós vamos vendo os dogmas da maternidade de Nossa Senhora, da virgindade de Nossa Senhora. Ela é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. E ela é mãe de Deus, é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E por ela ser a mãe de Deus, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi concebida sem pecado original. E nós comemoramos ali no dia 8 de dezembro esse grande dogma, esse mistério que Nossa Senhora, ela nasceu, ela foi concebida sem o pecado original que todos nós, quando nascemos, nós acabamos trazendo isso para nós. A Virgem Maria não. E tem o outro dogma que é da Assunção de Nossa Senhora, que por ela ser mãe de Deus, ela ter sido concebida sem pecado original, ela ter gerado Jesus na virgindade, então ela é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. É óbvio que o corpo dela não passou pela corrupção, por isso ela foi para o céu com corpo e alma. Então voltemos para o evangelho de hoje. Esse nome que foi se falando, né? Esse gerou, esse verbo gerar. Mas por quê? Que desde o início do evangelho aqui de São Mateus, que nós estamos em Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o 17, se está falando aqui de Davi, de Abraão. Veja como é que diz o evangelho começa. Livro da origem de Jesus Cristo. Esse evangelho, ele foi escrito por causa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é Deus. Aí ele diz, filho de Davi, filho de Abraão. Então lembremos que o judaísmo, os judeus, começou com Abraão. E Deus havia falado que de Abraão iria se formar um grande povo, maior do que as estrelas do céu, maior do que as areias das praias. E esse povo iria se colocar à frente de todos os povos, porque deste povo viria o Salvador. Por isso que aqui começa dizendo, ele era filho de Davi, filho de Abraão, o rei Davi. Lembremos que na primeira leitura, que está no livro do Gênesis 49, do versículo 2, depois pula para o versículo 8 até o 10, está dizendo que o cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre teus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Então está dizendo aqui que esse cetro do rei Davi, tantos reis que vieram, e o rei Davi é uma prefiguração do rei Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse cetro jamais será tirado. Lembremos que quando o anjo aparece para Nossa Senhora, ele vai dizer para ela que o seu reino, o reino daquele que ela irá gerar no seu ventre, será um reino que não terá fim. O de Davi teve fim, Salomão teve fim, tantos outros reis tiveram fim, mas o de Jesus não. Mas por que essa leitura de hoje? Primeiro, é para nós vermos que aquele que é Deus,
desde sempre, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele precisaria ter um corpo igual ao nosso para ser oferecido na cruz. Então, ele precisava se fazer homem, porque Deus é espírito, Deus não morre, e Deus precisava morrer para nos salvar. Deus precisava ser oferecido em sacrifício pela nossa salvação, porque um ser humano normal jamais iria redimir o pecado de toda a humanidade. Então Deus precisava se fazer carne. Então a genealogia, esses nomes que nós vamos vendo aqui, gerou. E ali já os primeiros versículos, ele faz já um resumo. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, para dizer que ele é da descendência de Abraão, passando pelo rei Davi, até nós. Então, aquele que nós vamos ver na próxima semana, ele tem uma descendência humana, mas ao mesmo tempo ele é divino. Vocês estão entendendo? Ele é divino e ele é humano. Ele é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. Então, para os judeus compreenderem que eles estavam diante do Messias, era preciso que se falasse dessa genealogia, dessa descendência. Jesus é descendente de Abraão. Mas vejam que agora, ao mesmo tempo que diz que ele é descendente de Abraão, aqui nos versículos finais vai dizer o seguinte, especificamente no versículo 16 diz o seguinte: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual ela nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Então, José também é da descendência de Abraão, porque ele era judeu, e a Virgem Maria é também dessa descendência. Mas aqui já está se especificando. Ele não diz que José é o pai de Jesus. Ele está dizendo que José foi o esposo de Maria, tá vendo? Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Mas ele não está dizendo que de José e Maria, da união de José com Maria, Jesus nasceu. Não foi assim. E é importante que nós fiquemos com esse detalhe, porque justamente amanhã, dia 18, que hoje é 17 de dezembro, amanhã é 18 de dezembro, nós vamos ver agora especificado de que José não é o pai de Jesus. Aí nós vamos ver o drama que José vai viver. Mas isso é amanhã. Então, hoje, nós precisamos notar que através dessa descendência mostra que a pessoa humana de Jesus, a natureza humana de Jesus, porque Jesus tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, realmente, ele é judeu. E como Deus havia falado para Abraão, que de Abraão viria a descendência, aquele que iria nos salvar,
embora Abraão ainda não compreendesse. Abraão estava apenas entendendo que dele viria uma grande multidão, ele junto com Sara. E imagina Sara ali com uma idade já bem avançada. Sara estava com 65 anos quando Jesus chamou, ou Deus chamou Abraão para se tornar o povo. E Abraão tinha 75 anos. E aí foi o grande milagre de Sara, já ali com 90 anos, ela ter tido, no caso, Isaac. Ela estava bem idosa e gerou Isaac. E a partir de Isaac veio toda a descendência até chegar Jesus. Vocês estão entendendo? Então, hoje, nesse primeiro dia dessa novena de Natal, a liturgia da igreja nos mostra que aquele que irá nascer na próxima semana, ele tem duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. Para ficar melhor, nós dizemos natureza divina, porque ele já existia desde sempre, e em seguida a natureza humana. Nós vamos olhar para aquele menino que vai estar ali no presépio, e nós vamos ver que aquele menino, ele não é simplesmente um menino igual a todos os outros. Aquele menino é Deus. Deus revestido na sua carne humana. É aquele corpo que será oferecido 33 anos depois na cruz para nos redimir. É aquela criança que é Deus, que vai estar na cruz e dirá: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estou entendendo que coisa maravilhosa? É um ser humano que é Deus. Mas não são duas pessoas. É um Jesus humano, Jesus Deus. É uma pessoa única, com duas naturezas. Que coisa maravilhosa. Por isso, meus irmãos, para o judeu, era muito importante se saber de onde Jesus foi, de onde veio a origem de Jesus. Jesus não poderia ser de outro povo, porque Deus falou que seria deste povo. Então, o judeu foi ali constatado para ele que aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ele vem da descendência de Abraão, passando por Davi até o momento que ele nasce da Virgem Maria. E José seria esse pai adotivo. Nós vamos ver isso amanhã. Aguenta coração, né? Aguenta coração. Então aquele menino não é qualquer pessoa. E ali nós vamos cantar o Noite Feliz, essa música tradicional na igreja, e nós adoraremos o Verbo que se fez carne. Tanto que quando nós professarmos a nossa fé, e quando dizermos ali, e se fez carne, se fez homem, ali nós nos ajoelhamos em adoração. Nós não estamos adorando simplesmente uma pessoa qualquer, porque uma pessoa qualquer, ou seja, aquele que nasceu de uma união de um homem e uma mulher, que é normalmente, nós não podemos nos ajoelhar diante dele, dessa criança, porque não é Deus.
Quando nós olhamos para Jesus Cristo, ali no presépio, José de um lado, Maria de outro, e ali nós adoramos. Por isso que os pastores são convidados a adorá-lo. E depois os 3 reis magos virão para adorá-lo também, mostrando através desses 3 reis magos que todas as nações adorarão ele também e precisarão reconhecê-lo, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. E ali no decorrer da história, nós vamos ver nos evangelhos as pessoas se prostrando diante dele, adorando também. O cego de nascença, aquele oficial romano e tantos outros que vão depois reconhecer na pessoa de Jesus que ele não é simplesmente o filho de Maria, mas ele é o filho de Maria e é Deus, e tudo acontecerá por obra do Espírito Santo. Aí nós veremos também nesses dias o anjo Gabriel, que vem ao encontro de Nossa Senhora, e ali ele vai dizer para Maria que aquela criança que vai nascer dela acontecerá por obra do Espírito Santo, porque Maria, vocês vão ver, nós veremos, Nossa Senhora dizendo, quando o anjo diz para ela que ela vai ser mãe, ela, mas como eu não conheço homem nenhum, ou seja, eu não tive relação sexual com homem nenhum, e nem terá. Aí o anjo, calma, Nossa Senhora, que é palavra minha, o anjo diz, calma, esse Jesus que vai nascer de ti, que vai ser gerado em ti, tudo isso acontecerá por obra do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Nossa Senhora é essa obra de Deus para trazer a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, no meio de nós. Nos preparemos, então, nos voltemos para Nossa Senhora e agradeçamos a ela e agradeçamos também a São José por ter cuidado do menino Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Uma boa preparação para o Natal do Senhor, para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós iremos ao encontro dele da mesma forma que os pastores foram, da mesma forma que os 3 reis magos foram, e adoraremos Deus que se fez carne. Amém.